Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma edição de Black Yellow Brasil, seu programa falando de Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, e hoje a gente tem uma programação extensa, embora não tenhamos na tela aqui, no momento, uma equipe extensa. Estarei com vocês trazendo as últimas notícias dos Steelers. Tem uma semana inteira de minicamp, de training camp aí para a gente falar. Muita coisa importante aconteceu por lá. A gente tem atualização de lesões, a gente tem atualização de briga por posições, a gente tem recados muito importantes, a gente tem novela para atualizar. Continuamos tendo capítulos da novela Brandon Ayuk, né, que precisamos trazer atualizações. E a gente possivelmente ao fim do segundo bloco, a gente vai dar um panorama aí do que vem pela AFC Norte 2024, mas essa sem muitas promessas, tá? A gente começa, como sempre, trazendo uns recados para vocês. Número 1, lembrar de seguir @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, no Telegram. O nosso acompanhamento dos Steelers, de análise de notícias, a novela Brandon Ayuk, por que não? Acompanha tudo por lá. Você pode e deve acompanhar, seguir, se inscrever, deixar o seu sub, seu Prime por lá, twitch.tv/BlackYellowBR, é onde a gente entra ao vivo para falar de Pittsburgh Steelers para vocês, tá? É onde tem a gravação dos nossos podcasts, ou seja, o que está aqui em vídeo vira áudio em podcast, especialmente lá no Spotify. Confere por lá, segue, deixa 5 estrelas, isso dá um boom de algoritmo que vocês não fazem ideia, e algoritmo é o que manda em toda a internet hoje em dia. O nosso podcast também sai pela FN Network, confere lá, somosfnn.com.br, é a casa de Black Yellow Brasil, de Rádio Pirata e mais de um monte de outros projetos de NFL, NBA, MLB e NHL, tá? E aí a pouco a gente vai lembrando os recados. O primeiro recado vem da FN Network, que é, cara, um negócio maneiríssimo que pelo segundo ano tá aí no ar a Superliga de Fantasy. Esse ano eles querem se tornar o maior fantasy do Brasil. Então, inscrições abertas, você entra no site da FN Network, somosfnn.com.br, e tem um link lá para você preencher o formulário e participar da Superliga. É gratuito, repito, gratuito. Você participa de graça da maior liga de fantasy do Brasil. E nessa você pode até ganhar prêmios, pô, não tem motivo nenhum para você não se inscrever. Participe da Superliga de Fantasy, participe também da nossa Liga de Fantasy. A Liga Black Yellow Brasil de Fantasy. No nosso caso, temos duas ligas, tá? A gente vai jogar o modelo Survivor, onde você dá um palpite de vencedor por semana, esse que tá na tela, na ilustraçãozinha, inclusive. Um vencedor por semana. Se esse time venceu, você continua. Se esse time perdeu, você está eliminado da competição, e por isso só quem vai até o final é que consegue ser campeão. Caso mais de uma pessoa chegue até a última semana e fique vivo, o desempate é baseado no saldo dos vencedores. A outra modalidade é o picking. É basicamente o bolão, você dá o palpite de todos os times, de quem vai vencer todos os jogos em todas as rodadas. Acertou mais palpite, ganhou. Acertou menos palpite, perdeu. O prêmio para o vencedor de cada uma dessas ligas tá aí na imagem, mas tá aqui na mão, ó. Diretamente de Pittsburgh, de cabeça para baixo não, por favor, todo respeito, a Terrible Towel, tá? A especialíssima, a desejada, você não encontra para comprar no Brasil, isso é um absurdo, mas Terrible Towel será o prêmio do nosso Fantasy Black Yellow Brasil, está na mão.
Participem, também é gratuito. O único preço que a gente pede é que você deixe a sua inscrição lá no nosso YouTube. Deixa a sua inscrição, tira um print mostrando que você está inscrito, manda pra gente. A gente manda o link para participar do Fantasy. A gente vai jogar esse ano na plataforma Sleeper, a plataforma da ESPN continua funcionando, mas ela é um pouquinho feia do Sleeper, é mais agradável aos olhos. A gente resolveu migrar para lá esse ano, tá? Vem com a gente. De recado também, a gente tem essa especialíssima aqui, ó. Jerseys Black Yellow Brasil, tá? Estão em mãos e estão sendo enviadas. Se você já fez o seu pedido, se você fez o seu pedido, fica tranquilo que muito em breve vai chegar para você. É só uma questão de correios mesmo. Tá vendo como a gente vai fazendo os recados e vai lembrando dos outros? Loja Black Yellow Brasil. Pô, não comprei a jersey, perdi. Consigo comprar jersey? Não, o pedido já está fechado, mas você consegue comprar produtos Black Yellow Brasil, camisetas, moletons, bonés, para você vestir a sua torcida por aí. A gente está chegando ao São Paulo Game. Seria muito legal encontrar vocês vestindo Black Yellow Brasil. E eu acabei de receber uma pergunta lá no nosso grupo, que, por sinal, preciso trazer o recado para vocês também. Se você torce para Pittsburgh Steelers, você quer ter um ambiente para trocar uma ideia com vários torcedores por aí, manda um recado, manda uma DM e vem com a gente para o nosso grupo no Zap, tá? Grupo movimentadíssimo, rolou a dica hoje, inclusive. Você quer saber se Brandon Ayuk efetivamente confirmou a transferência ou não? Aqui, ó. Grupo de Zap, que é aqui, meu amigo. Se tiver lá na casa das dezenas de mensagens, tá tranquilo. Se bater no milhar, é porque aconteceu alguma bomba. Então, certamente, Brandon Ayuk será um Steeler se isso acontecer, tá? É o jeito mais fácil. É mais fácil do que deixar notificação lá no Adam Schefter no Twitter, lá no Ian Rappaport no Twitter, no Pretty Ricky no Twitter. Grande abraço, Rick. Vem com a gente, vem pro nosso grupo no Zap. É isso. Falando de São Paulo Game, estamos a menos de um mês e já aviso, né? O grande esquema lá de São Paulo é quinta-feira a abertura da temporada. Não tem nada a ver com isso. Tem uma galera organizando evento por lá. Packers Brasil, T-Zeds, o Golim estão incluídos em um evento. A FN Network também está incluída em um evento. Eu acho que esse está com ingressos esgotados. A equipe do Eagles Brasil está preparando um evento para a torcida do Eagles. O Swoop, o mascote deles, vai estar presente. Mas é uma parada open bar, com transmissão do jogo, de abertura e tudo isso. E com mais coisas especiais que eles vão ficar anunciando também. Esse está com ingressos à venda. Vendas já abertas, então entre em contato com eles se você quiser ter o ingresso. A gente tem abertura na quinta-feira. Sexta-feira o São Paulo Game, obviamente ingressos esgotados em 15 minutos, meia hora. A gente vai estar no estádio vendo o jogo. Sábado tá liberado, irmão, vai fazer o que você quiser na sua vida. No domingo é a estreia dos Steelers na temporada. Então a gente espera vocês para assistir Steelers e Falcons. O jogo é em Atlanta, a gente vai estar no St. Paul's Pub, tá? Fica em Pinheiros. O St. Paul's Pub fica em Pinheiros, onde a gente já fez o nosso evento no ano passado, na época do Super Bowl, né? A gente se encontrou por lá na véspera do Super Bowl. Fica na Fradique Coutinho 514, Pinheiros. Por favor, compareçam por lá. Será um prazer encontrar todos vocês. Só um minutinho.
Então vamos começar esse programa aqui. Se tiver mais recados, eles entram aí durante a nossa programação, eles entram durante o podcast. Tá? Vamos de notícias. O Steelers ainda está tendo training camp rolando. Nessa semana, eles vão ter um treino em conjunto com o Buffalo Bills. E os times não apenas vão treinar juntos, como vão jogar. O Josh Allen já deu uma declaração, inclusive, que tá doido para treinar com os caras que são extra classe aí dos Steelers. É uma boa oportunidade para você ter como é que eu posso dizer, um contato com a galera que não é exatamente dentro do teu time, né? É uma belíssima chance de você fazer coisas entre si, você vê coisas diferentes, você tá acostumado a todos os dias, você tá com aquele cara, ele tem aquele mesmo movimento, você sabe exatamente como é que ele vai te encarar, e quando você tem essa troca aí, fica muito mais divertido, mais interessante. Normalmente dá umas brigas todo ano, tem relatos e relatos e relatos de times que se encontraram e deu briga, porque eles ainda não conseguem balancear o mesmo nível de competitividade do jogo oficial, com o treino, com o jogo treino, com treino conjunto, enfim. Então isso pode ser realmente um problema. Mas o training camp continua rolando, ele rola, acho que essa é a última semana de training camp. Especificamente até o dia 15, que é quinta-feira, que é o dia em que ele se encontra com o Bills. E o jogo dos Steelers contra o Bills na pré-temporada é no sábado, dia 17, às 8 da noite. Se a memória não falha. Depois desse jogo a gente entra também ao vivo fazendo live com os destaques da partida. Nesse treino, alguns destaques, algumas coisas chamaram a atenção. Primeiro, o Troy Faltano, né? Ele saiu lesionado no intervalo do jogo contra o Texans, tá? Questão de joelho. Como foi em cima do intervalo e ele nem voltou para ver o jogo, nem a galera mal percebeu, achou que era só tipo, ele já cumpriu o papel. Ele já jogou os snaps que tinham separado para ele, tá tudo certo, vida que segue. Mas não, foi realmente lesão. Ele teve uma entorse no MCL, ligamento cruzado medial, tá? Colateral medial, desculpa. Que não é o ligamento a lesão mais intensa. Isso deixa ele, sei lá, 2 semanas fora, 3 semanas fora no máximo. O que os especialistas dizem que ainda dá tempo, os analistas estão dizendo, olha, ainda dá tempo dele voltar e ser um titular, e a expectativa é que ele vá ser titular mesmo quando bater a semana 1, e nesse caso seria com Broderick Jones, left tackle, ao lado dele o Isaac Seumalo, que descansa um monte, pode se acostumar com isso, ele ganha muito descanso de veterano, principalmente training camp. O Zach Frazier tá treinando muito forte e deve se encaminhar para ganhar essa vaga, principalmente depois do que o Nate Herbig fez no último jogo. Tá? Os problemas de comunicação não tá rolando ali, ele de center. O Zach Frazier deve assumir essa vaga aí até o final do training camp, mais ou menos. Right guard, o James Daniels, continua treinando, continua fixo, continua super firme por lá. E ao lado dele, o Troy Faltano, right tackle. Se ele ainda não tiver 100%, quando chegar a temporada regular, você puxa o Broderick Jones da esquerda para a direita e Dan Moore entra como left tackle. Tudo tranquilo. Tinha boatos, conversas, algumas expectativas de que ou o James Daniels fosse envolvido em troca, ou o Dan Moore fosse envolvido em troca. Se James Daniels ou Isaac Seumalo não estiverem disponíveis, a expectativa é que o Spencer Anderson entre no lugar, tá? Ou deve ser o Spencer Anderson left guard e o Mason McCormick right guard nessa relação aí. E se tiver e se o Demore for trocado, ele é uma reserva mesmo. Dylan Cook assume a vaga dele no elenco. Então, Troy Faltano, ele ainda deve ser o titular mesmo saindo lesionado desse jogo da semana 1. Muito vem se falando sobre, claro, a questão entre Russell Wilson e Justin Fields, né? Justin Fields estão disputando fortemente essa vaga, de acordo com os especialistas. Eles
Inclusive no treino de domingo, eles foram super parelhos. Tudo que o Wilson acertava, Fields acertava. Tudo que o Wilson estava tendo dificuldade, Fields estava tendo dificuldade também. Eles foram quase espelhados no treino. É uma expectativa de que essa disputa continue, mas ainda existe a moral de Russell Wilson dentro do elenco. Isso ainda coloca ele à frente. É bom que eu aponto e tem um posterzinho de Pittsburgh bem aqui. Isso ainda coloca ele à frente no elenco, à frente nessa disputa por vaga. O que dá uma decisão a favor dele em caso de empate. Ainda existe a expectativa de que ele vá treinar o suficiente para poder jogar no sábado. Se ele for jogar no sábado, deve ser aquele esquema de ele joga umas 2, 3 campanhas, Fields joga mais umas 2, 3, 4 campanhas talvez, para ele ter ritmo também, e o Kyle Allen assume o resto do jogo. A gente tinha alguma expectativa antes do jogo de sábado que o John Rhys Plumlee, o quarterback 4, o undrafted free agent, fosse ter alguns snaps como quarterback, mas isso não aconteceu e deve continuar não acontecendo. Ele tá treinando muito, retornando e como wide receiver. A expectativa de carreira dele é fazer essa conversão. Então, se vai rolar essa conversão, a gente acaba não tendo um quarterback 4, meio que o setor fica definido, né? Com Wilson e Fields e o Kyle Allen como quarterback 3. Para quem não acompanhou do ano passado, você pode ter um quarterback 3 listado em todos os jogos. Você não precisa incluí-lo na lista de 46 jogadores ativos. E se der problema de lesão, única e especificamente de lesão, com o quarterback 1 e 2, você pode acionar esse quarterback 3 na partida. É uma medida que a NFL criou depois que o 49ers foi para um jogo de playoff com o Josh Johnson de quarterback. Já era o quarterback 4. Ele foi pro jogo, ele lesionou, eles tiveram que colocar o Brock Purdy, que então era o quarterback 3, lesionado para jogar, e foi horrível. E era um jogo, uma final de conferência, e aí Philadelphia ganhou e foi pro Super Bowl, onde acabou derrotado, claro, pelo Kansas City Chiefs. Então, desde então, a liga vem trabalhando aí para que os times pelo menos tenham um cara que está mais testado, mais treinado com um time na posição de quarterback 3. Então você tá liberado. Então o Steelers, que já levava 3 quarterbacks desde a era Ben Roethlisberger, tá? Porque eles tinham a mentalidade de vai que Big Ben machuca, eu já tenho um quarterback 3 aqui no meu elenco pronto para jogar. Então Wilson, Fields, Kyle Allen devem ser os 3 quarterbacks do time, não deve mais ter disputa ali pela vaga de quarterback 3. Depois do desempenho do Justin Fields, eu vou até achar aqui os números exatos para vocês. Vamos para o box score. O nosso querido Fields, ele teve 5 passes completos de 6 tentados, 67 jardas, 0 touchdowns. Tá? O Kyle Allen veio depois com 17 completados de 23, 193 jardas, 1 touchdown, 1 interceptação. O Fields ainda sofreu 2 sacks e ainda cedeu um fumble. Com esse desempenho, a CBS Sports fez um panorama aí de vencedores e perdedores da semana 1 da pré-temporada, e Justin Fields foi colocado entre os perdedores, né? Na justificativa do Cody Benjamin, foi o autor, era de você... Ele não foi exatamente mal, mas é um desempenho que, se ele tá precisando dar um gás para ultrapassar ali o Russell Wilson na ordem, fica difícil com ele tendo um desempenho desse. Ele teria que ter sido muito mais estelar se ele quisesse ganhar a vaga ou continuar na progressão para ganhar essa vaga, né? Com essa lesãozinha de panturrilha do Wilson, que é chatinha, que ele vem treinando muito pouco ainda,
tá esquisito, tá? Existe até uma chance de que Fields passe à frente e ganhe essa vaga, por que não? Ele tá jogando, ele tá treinando, ele tá disponível para jogo. Se o Wilson não aparecer, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em pegar essa vaga. A gente teve retornos também, algumas saídas. O Brandon Feoco, o defensive lineman, nose tackle, reserva, foi colocado na injury reserve. Como o Steelers tá meio pesado nesse setor, com o perdão da palavra, o perdão do trocadilho, né? O Keanu Benton já tinha sentido no primeiro jogo, depois o Brandon Feoco machucou, o Montravius Adams jogou um monte, eles precisaram trazer o Logan Lee, calouro de 7ª rodada, de DE para DT, para dentro da linha. Não é muito o perfil físico dele, tá? O time deu uma sofrida ali no final, ainda mais que eles estavam enfrentando o Case Keenum, né? Que é um quarterback super, super, super veterano. Então ficou meio complicado por ali. Então Brandon Feoco foi para injury reserve. Mas o Cordarrelle Patterson, que estava na lista de jogadores inativos por lesões não relacionadas a futebol americano, o Steelers optou simplesmente por não entrar em detalhes do que era, não avisar exatamente, não detalhar qual era a lesão do Cordarrelle Patterson. Tá de volta, tá treinando, tá sentindo o impacto aí da nova regra de kickoff. E o Dean Lowry, defensive end, não defensive tackle, ele não é um nose tackle para escalar ali, também tá de volta. Ele tava na PUP list, Players Unable to Perform. Basicamente tá lesionado, você não quer que ele participe muito forte ali do treino, também tá liberado. Tá de volta aos treinos. Tem um cara que passou aí nessa semana que foi um negócio inacreditável. Começo da semana passada, tá, dia 1º, dia 2 de agosto, Marcus Golden, outside linebacker, foi recontratado pelos Steelers. Ele teve com o time em 2023, teve ali seus 4 sacks, jogou bem até, bem para um outside linebacker 3 ou 4, naquela posição de um veterano, que inclusive abriu espaço para o Nick Herbig ter o desempenho dele, né, chamar a atenção dele ali pelo setor. Ficou esse período inteiro em casa, tá? Free agent, o Steelers trouxe ele para um contrato de 1 ano só. Agora, começo de agosto, ele assinou de volta e uma semana depois ele anunciou a aposentadoria da NFL. Ele decidiu que não valia a pena continuar mais na liga. Disse que gostou bastante de passar esses meses aí focado só na família, brincando com os filhos, toda essa questão de lazer, e não quis necessariamente. Assim que ele voltou, ele viu que o foco inteiro dele não estava no esporte e saiu. O Mike Tomlin, inclusive, o elogiou por isso. Ele disse: olha, do jeito que é esse esporte, você precisa estar 100% concentrado aqui. Teu foco tem que estar todo aqui. Se você não está aqui, fica muito perigoso. É melhor você parar mesmo. É melhor você reavaliar a sua situação. Se você fez isso, eu te cumprimento. Meus parabéns. Com essa saída do Marcus Golden, o Steelers fica ali meio sem um outside linebacker 4, claro, né? Você já tem TJ Watt, lógico, número 1 da liga, que dirá do Steelers. Você já tem Alex Highsmith e você tem Nick Herbig nessa posição do jovem que tá subindo. Essa posição número 4, o Steelers tradicionalmente leva o número 4, tá aberta. A gente comentou no último episódio, o pós-jogo, que existia uma chance de que talvez o DeMarvin Leal pudesse ser convertido para jogar outside linebacker. Ele estava tendo alguns treinos ali, né, mas não rolou. O Terry Walston, coordenador defensivo, já avisou que ele pode fazer alguns snaps ali, fechar em algum momento, em algumas situações, mas não é a dele. O lance dele é um pouquinho mais para dentro mesmo, de defensive end. Ou seja, todo o problema que a gente...
A gente viu ele da classe 2022 de draft. Naquele ano, ele foi super utilizado em várias posições da linha. E meio que rolou uma sensação ali, um consenso de que não estava legal para ele ficar rodando tanto, que era melhor ele concentrar em uma posição só e essa talvez fosse defensive end. Como defensive end no ano passado, ele absolutamente não chamou atenção, tá? Ele foi atropelado na lista de escolha. Esse ano já tinha uma expectativa de, cara, basicamente é a extrema unção. Assim, ele tá a ponto de ser cortado e não ficar no elenco principal do Steelers, salvo alguma coisa excepcional. Para brigar por essa vaga, o Steelers tem alguns nomes vindo mais de baixo, né? Kieran Johnson jogou nessa partida aí contra o Houston Texans, é um desses nomes. O outro nome, Jeremiah Moon, outside linebacker, um pouquinho mais veterano na liga, eles trouxeram do Baltimore Ravens, né? Cortado do Baltimore Ravens, o Steelers trouxe ali para practice squad e para aquele contrato Reserves Future para esse ano, tá treinando na posição, disputando ele também. O Julius Welschoff é undrafted free agent, de origem alemã, ele é o jogador número 91 do elenco dos Steelers. Tecnicamente, nesse momento, ele é o 90, porque essa vaga deixada por Marcus Golden ainda está aberta no elenco. E é uma galera nesse nível de disputa aí que tá buscando essa vaga do Marcus Golden. Tenho expectativa de que o time vá trazer alguém? Cara, eu acho que vai ficar por isso aí mesmo. O Terry Austin já avisou de que essa vaga vai ser muito decidida na base de special teams, tá? Eu acho que para essa situação, para esse momento, o ideal é só você colocar um jogador de special teams mesmo, e se você vê que vai precisar, se você vê que realmente precisou colocar um outro cara ali, um outside linebacker número 4, aí você vai atrás de um cara como esse. Vamos atrás de outside linebackers que estejam disponíveis. Nossa. Não, tá. Então, definitivamente não. Quer dizer, para um outside linebacker 4, o único que está disponível aqui é o Tyus Bowser, ex-Baltimore Ravens. Contando pelo Spotrac, né? Vai que, né? Vai que, mas eu acho que não é bem o perfil para special teams que o time pode querer. Mas aí você pode trazer o Bowser como um 3, o Herbig continua como 4, continua aparecendo ali special teams. Vai que o time perdeu tantos especialistas nessa free agency, né, nessa off-season. Pode fazer sentido. Ainda fechando essa parte, tem 2 nomes de ex-Steelers circulando por aí. Primeiro deles, Martavis Bryant. Quem não se lembra de Martavis Bryant, né? Wide receiver, passou pelos Steelers ali, um grande lance na temporada 2014, playoffs 2015, se a memória não falha. Contra o Bengals, ele recebe a bola por baixo das pernas e dá uma cambalhota para completar a recepção. Um momento fantástico, grande jogador, teve muitos problemas com a política de substâncias da NFL, e é muito engraçado dizer problemas com a política de substâncias, né? Ele usou as substâncias, tá, gente? É que a NFL foi super, super, super pesada com ele quase tomou um banimento pra vida, assim, da liga. Depois de um tempo, a liga reconsiderou, alguns anos até, a liga reconsiderou, ele chegou a jogar aí pelas ligas paralelas, né, CFL, XFL e o SFL, não lembro mais precisamente qual era a liga que ele estava, e fazendo testes para talvez voltar à NFL, sabe? Muito se falou que o Steelers deveria ir atrás dele, mas acabou que não foi o Steelers não trouxe nem para testes
para não correr esse risco. E Martavis Bryant assinou hoje com o Washington Commanders. Aqui, ó, ele foi uma escolha de quarta rodada dos Steelers em 2014. Jogou entre 14 e 17. 17 é o ano do draft do Juju Smith-Schuster. Tá? Quando o Juju foi draftado, o próprio Bryant foi ao Twitter dizer: não, esse cara não tá me repondo a minha vaga no elenco, não. Ele é a reposição do Sammy Coates. Nem olha pra mim, tá? Acabou que ele foi a reposição do Martavis Bryant mesmo, como wide receiver 2. Ele foi trocado pro então Oakland Raiders, hoje Las Vegas Raiders, jogou lá 2018. Ficou um período parado, ainda nessa tentativa de recuperação de status dele na NFL. Foi para a CFL, Toronto Argonauts em 2021, jogou uma liga absolutamente paralela aqui de futebol indoor, futebol americano indoor, o Massachusetts Pirates, voltou a tentar a CFL, o Edmonton Elks, passou pela FCF, FCF é o Fan Controlled Football. A galera vota em qual jogada vai ser executada do playbook, cara, é um negócio completamente... Estamos tentando trazer a Gen Z aqui pro esporte atual. Passou pelo Vegas Vipers na CFL em 2023, fez teste no Dallas Cowboys e não rolou, e esse ano foi contratado pelo Washington Commanders. Particularmente, a minha expectativa é que ele esteja lá para completar o elenco, tá? É muito, muito, muito difícil. Exceto na NFL, tradicionalmente, não dá essa chance pro cara voltar. Infelizmente, o Martavis Bryant é um cara que eu gosto muito. Guardo absolutamente no meu coração, mas não tem a menor condição dele estar de volta no elenco de NFL. E outro que pintou a notícia por aí, senhor Juju Smith-Schuster, né? Exatamente o cara que substituiu o Martavis Bryant. Parece que tá uma bênção e uma maldição de wide receivers dos Steelers em termos de NFL, né? Juju jogou no Steelers até... Rapaz... Foi draftado em 2017, jogou até 2021. O contrato de calouro dele, o Steelers não deu um contrato novo para ele. 7, 18, 19, 20, ele jogou ainda mais um ano, né? Ele renovou por mais um ano com os Steelers. Depois ele partiu para o Kansas City Chiefs, ganhou o Super Bowl, né, com o Kansas City Chiefs na temporada 2021. Isso, foi o ano que eles ganharam do Philadelphia Eagles. E depois ele assinou um contrato com o Patriots, 33 milhões em 3 anos. A primeira temporada dele no Patriots, agora 23, ele terminou com 29 recepções só, para 260 jardas e um touchdown. 11 jogos, 7 deles como titular. É muito pouco para um cara que recebeu um contrato de 11 milhões por ano, o total, né? Então, nunca se firmou em New England, nunca teve disponível fisicamente o suficiente em New England. E se você não tá disponível, não adianta, o time não vai querer que você esteja ali no elenco de jeito nenhum. Agora, dia 9 de agosto, ele foi cortado pelo Patriots e claro que todas as notícias são de que o Steelers devia trazer de volta. É um cara que conhece a franquia, é um cara que conhece muito a comissão técnica, não o Arthur Smith, mas o Mike Tomlin. É um cara que tem um desempenho físico, não, desculpa, de dedicação, ético, muito forte. Em que pese toda aquela polêmica lá de TikTok, dancinhas e não sei o que pra mim sempre foi uma grande bobagem. A liga tá prestando atenção nisso, era um monte de velho noticiando coisa de gente nova. Hoje tá difícil. Mas eu adorava Juju. E não é hoje. Mas hoje, especificamente, não dá mais. Não dá. Não dá pra você trazer Juju pra qualquer coisa que não seja completar um treino. Assim. Deixa ele mostrar qualquer coisa aí de recuperação e talvez você traz de volta. Pela idade dele, tá com 27, ainda assim é difícil. Sei lá, bicho, tenta conversão pra ser um dos expoentes do flag football, sabe? É esporte olímpico, vai entrar em Los Angeles 28, tenta aí, cara. Porque na NFL vai ficar muito difícil.
Então, Martavis Bryant, Juju Smith-Schuster são os dois nomes que estão circulando por aí. Mas wide receiver, a gente tem uma grande novela ainda em andamento. E é dela que a gente vai falar em instantes. Eu vou só chamar um bloquinho de anúncios da Twitch. A gente já volta. Então, cara, a gente precisa falar. Eu até coloquei, só um instantinho, a camiseta do 49ers não é dele, é a do. Vocês não vão conseguir ver, que é o número 7, é a do Colin Kaepernick. Tá aqui, nosso Dantas, a novela tá insuportável do Ayuk. É verdade, a novela tá insuportável, mas nosso assunto é a novela Brandon Ayuk, tá? Precisa dar uma atualizada aqui pra vocês do que foi esse cenário. E eu gostaria muito de terminar esse bloco inteiro falando, mas ao fim dessa. Tivemos o fim dessa novela inteira. Brandon Ayuk é um Steeler nesse momento. Acho pouquíssimo provável que isso vai acontecer enquanto eu tô comentando aqui. Mas vamos lá. Na época do draft, ainda, quer dizer, na época da free agency, desculpa, o Steelers, vocês sabem, fez a troca do Deontay Johnson, né? Mandou ele pro Carolina Panthers, trouxe o Dante Jackson, e aí rolou uma troca de sexta, sétima rodada, vai pra lá, vem pra cá, troco, né? Ficou o buraco no elenco dos Steelers. Precisava-se de um outro grande wide receiver. É um wide receiver 1, é um wide receiver 1A e Pickens 1B, o Pickens 1A e esse outro 1B. Você quer trazer um wide receiver 2? Não sei. Ficou muita expectativa de que o Steelers fosse trazer um nome forte para a posição. O que foi que o Steelers fez? Trouxe um monte de projeto de wide receiver 3, 4, 5, para ver se algum deles vira o jogo e se transforma num wide receiver 2, wide receiver 1B. Um 2, provavelmente. E com isso você ainda conta com o George Pickens subindo o status dele, dando mais um passo aí na sua progressão, tá? Arriscado. Arriscadíssimo. Você não pode, num time profissional, num time que quer disputar qualquer coisa que seja uma vaga de playoff, contar que seus jogadores jovens vão dar o passo à frente. Você tem que dar todas as bases, todas as alternativas para que o time, mesmo que ele não dê o passo à frente, tenha um bom desempenho. E aí o Steelers não pode contar que George Pickens vai fazer essa progressão. Então começou ali um burburinho, uma busca, que depois virou relatos de que o Steelers efetivamente estava indo atrás. Se esses relatos são verdade ou não, não teremos nunca como saber, porque o Omar Khan não vai vir a público dizer, liguei para o Denver Broncos, para o George Patton, para saber qual era a situação do Cortland Sutton. Liguei para o John Schneider, do Seattle Seahawks, para saber qual é a situação do DK Metcalf. Eles não vão admitir que rolou essa negociação. Porque você está provavelmente desvalorizando o teu cara, desvalorizando o cara do outro time, ou seja, o Steelers estaria desvalorizando o George Pickens. Será que o Steelers não confia no George Pickens? Que é isso? Você estaria dando uma demonstração de que talvez pudesse ter negócio pelo Metcalf.
E aí o cara lá descobre, opa, que isso? Os caras estão conversando sobre me trocar. Às vezes a ligação é simplesmente não está disponível. Mas sai na imprensa, o cara, como assim? Eu sou um cara trocável? Estou disponível? Não, que absurdo. Eu não sou intocável, perfeito e absoluto. Vou embora desse time, não quero mais estar aqui. Então, o wide receiver, principalmente, que é um bicho bem diva, é um negócio muito esquisito de você tocar ali no status do cara. Então, o que é que você faz? Nega tudo. Eu não trabalho com a possibilidade do Steelers não ter entrado em contato com essa galera. Então, pra mim, o Steelers ligou atrás do Cortland Sutton, talvez até tenha ligado atrás do Jerry Jeudy, mas o Jeudy foi antes pro Browns. Eles ligaram atrás do Davante Adams, em Vegas. Eles ligaram atrás do DK Metcalf e do Tyler Lockett, em Seattle. Porra, que mano. Atrás do Brandon Ayuk e do Deebo Samuel, talvez até numa situação, porra, qual é o preço do Samuel? Ah, não tá não? E o Ayuk? Ah, o Ayuk pode estar? Ah, tá, vamos conversar aqui. Então, essa galera inteira, eles devem ter entrado em conversas com a gente e tal, para avaliar o Michael Thomas, por exemplo, que recém saiu do New Orleans Saints. Toda essa galera, eu tenho certeza de que o Marcan fez o seu trabalho e foi atrás, e investigou e cutucou todas as possibilidades de trazer um wide receiver para os Steelers. Tá? Funcionou? Não. Não funcionou. O que é que os Steelers têm para mostrar aí hoje? Van Jefferson, Chris Watkins, Scotty Miller, sabe? É essa galera aí que tá disputando as vagas de wide receiver. O Calvin Austin, que permaneceu, draftaram o Roman Wilson e tal. Ficou tudo isso daí. Então, os Steelers têm essa possibilidade, essa vaga aí super aberta. O Steelers está quase que claramente declarando suas intenções ao mercado de, se tiver um wide receiver disponível desse nível bom aqui, eu quero. Eu não vou pagar uma escolha de primeira rodada. Se esse for o preço, eu estou fora. Tá? Estou disposto a dar extensão de contrato para o jogador. Então, deu a entender na imprensa também para os jogadores, olha, se você é um baita wide receiver e você tá afim de vir para cá, a gente tem as condições de te pagar. A nossa timeline financeira é perfeita para isso daí. A gente não tem o quarterback fechado ainda, mas estamos trabalhando nessa situação. Então, se você quiser vir, se o teu time quiser te trocar, estaremos de olho em você. O Steelers com certeza, ligou para Cincinnati atrás do T. Higgins também. Entrou em contato com o agente do Tyler Boyd também. Por que não rolou? Não sei. Mas rolou essas negociações. O único cara que a gente tem notícia que na free agency eles foram atrás e imediatamente recuaram, o preço assustou, foi o Kirk Cousins. Idade, voltando de lesão séria, que é tendão de Aquiles, né? Com esse preço eles preferiram não ir, aí o Russell Wilson ficou disponível. Mas wide receiver, eu tenho certeza que eles foram em todos os nomes que foram ventilados e circulados por aí. A gente vem pro lado do 49ers. O Niners acabou de perder o Super Bowl 59, né, pro Kansas City Chiefs. 58, enfim, acabaram de perder o Super Bowl. Cara, tá escrito aqui, nesse pôster atrás de mim, é o 58, tá? Eles acabaram de perder o Super Bowl. Eles querem continuar dando um passo à frente. Perder hoje Brandon Ayuk não existe. Ayuk se tornou para o Niners o wide receiver número 1. Na timeline de São Francisco, o John Lynch está marcando, olha, eu consigo dar uma extensão ok aqui pro Ayuk, alta, mas ok, consigo trabalhar aqui. Ano que vem, bate a extensão do Brock Purdy
Brock Purdy é um undrafted free agent. Undrafted free agents tem contrato de 3 anos só. Quando termina, geralmente o cara é um undrafted free agent restrito. Mas o Niners não vai dar esse vacilo. Porque se você coloca só contrato de free agent restrito, alguém vem e leva. Então ele vai dar uma extensão. E se alguém não levar, né, porque tem todos os direitos de igualar a proposta, o agente do Purdy vai fazer um inferno no Niners. Mais do que o do Ayuk. E com o quarterback você não brinca. Você tem que simplesmente ir lá e cravar a grana. E normalmente você não dá muitas extensões pesadas de uma vez. Qual é o lance da NFL? A NFL tem aquela equação de dinheiro total, dinheiro garantido, bônus de assinatura, não sei o quê. Bônus de assinatura, o jogador recebe de uma vez. O dinheiro garantido é entregue na íntegra, é inteiro, na mão da NFLPA. A gente tem um cofre deles lá, tem a conta deles lá, que eles depositam a parada, e a NFLPA é que faz o pagamento dos jogadores semana a semana. Os jogadores na NFL são pagos semana a semana, tá? Então você poderia ter algum problema de fluxo de caixa. Você não ter dinheiro em caixa o suficiente, mesmo com salary cap, isso é outra história, de fluxo de caixa para você renovar os dois de uma vez. O Brandon Ayuk e o nosso glorioso Brock Purdy. O mesmo problema, super parecido, o Dallas Cowboys. O Cowboys vai ter ao mesmo tempo batendo os contratos do Dak Prescott, vai bater uns 60 milhões ali por ano. O CeeDee Lamb, que vai bater uns 35 milhões, é ano que vem ou esse ano, enfim, vai bater uns 35. E o Micah Parsons. Os três vão renovar de uma vez só. E eles não se mexeram até agora para fazer a renovação de nenhum dos três, é loucura. Alguém vai acabar sobrando disso aí. Então o Niners ficou numa situação de o Deebo Samuel estaria negociável, é um cara que eles conseguem, na cabeça deles, substituir. O Ayuk virou o wide receiver 1, ele seria o cara para continuar ali na posição, e você vai adicionando nomes ao redor dele. Eles renovaram com o Jawan Jennings, por exemplo, o wide receiver 4 agora, as de special teams. O George Kittle daria esse suporte aí no grupo de recebedores, esse suporte muito forte. Então você tem esse cenário aí pro 49ers. Mas aí o Ayuk foi vendo a situação e não. O contrato de Justin Jefferson, eu vou até confirmar aqui, mas eu acho que tá ali nos 32 milhões. E NFL, eu preciso pesquisar o Justin Jefferson. O contrato de Justin Jefferson tá em... Meu Deus. 4 anos, 140 milhões, 35 milhões por ano. Tá? Vou pular pro over the cap, que aí eu consigo pegar por posição para dar um panorama para vocês de como é que tá essa questão de wide receivers. Na média anual, tá? É o nosso critério aqui. O Justin Jefferson tem 35, o A.J. Brown tem 32, o Amon-Ra St. Brown é recente, tem 30 em milhões por ano, tá? 35 milhões por ano, 32 milhões por ano, 30 milhões por ano, Tyreek Hill, 30 milhões por ano, Jalen Waddle, 28,25,250 milhões por ano, Davante Adams está em 28, DJ Moore no Bears está em 27,5, Cooper Kupp no Rams está em 26,7 e o Devonta Smith está com 25. O Deebo Samuel está em 23,8, tá? O nosso glorioso Brandon Ayuk, ele tem contrato de calouro, então ele tá muito abaixo. Porra, ele tá com 12,5. Isso porque ele é a opção de quinto ano dele. Tá? Ele é um free agent ao final desta temporada. Tá?
Acabou a temporada 2024, o Brandon Ayuk é um free agent, exceto se eles assinarem uma extensão com ele. Se alguém assinar uma extensão com ele. Então o Niners ficou numas e o Brandon Ayuk viu que ele podia pleitear um contrato batendo aqui nessa faixa de 28 a 35. Eu imagino que vou ganhar uma extensão, estou no mercado, eu quero o número 1. Mas aí quando viu os 35 milhões do Justin Jefferson, absolutamente merecidos, e a timeline do Vikings é fantástica para pagar isso, né? Você tá com o quarterback calouro e botando dinheiro no teu wide receiver. Ok, 35 vai ser pesado, mas eu vou mirar aqui no 32 do A.J. Brown. O A.J. Brown tem um contrato de 96 milhões, 32 milhões por ano, então isso são 3 anos. Eu quero um contrato, seja, sei lá, 32.1, pra eu ficar exatamente à frente dele, sabe? É assim que os caras negociam, tá? Ele tem que ficar à frente do último cara, porque senão você não tá valorizando ele o suficiente. Quem manda no mercado é isso. E o Niners disse, olha, 32 eu não consigo te pagar. Vamos conversar. Bateu ali nos 26 milhões. 26 milhões, ele seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E seria o 9º wide receiver, né? Isso. O 9º wide receiver, melhor do que o Devonta Smith, que é um wide receiver 2, e abaixo do Cooper Kupp, que é um cara mais veterano. Ainda é wide receiver 1, mas é um cara mais veterano. Ele não curtiu o negócio. E aí ficou uma indecisão e tal. Na altura do draft, o Niners disse, olha, a gente pode conversar uma troca. Não diz oficialmente que você está requisitando formalmente uma troca. Isso vai dar uma impressão ruim, isso vai pesar pra gente. Mas vamos ouvir proposta. O telefone tá aqui, a gente vai ouvir propostas, tá? E vários times. O relato que eu li hoje era de que 8 times entraram em contato com o Niners para saber qual é a do Brandon Ayuk. É a obrigação de todos os times estarem inteirados sobre a situação de todos os jogadores, principalmente nesse nível, tá? Você tem que saber que se você precisar, o Ayuk está disponível, o preço pode ser mais ou menos tanto. Se vocês lerem relatos de que o Steelers estaria oferecendo uma escolha de primeira rodada pelo Brandon Ayuk, não acreditem, tá? Eu tenho certeza que o Marcan nunca botou na mesa a escolha 20 dos Steelers de 2024. Nunca. E provavelmente isso é o que tenha quebrado. O John Lynch, ele deve ter usado como referência o preço da troca do A.J. Brown, saindo do Titans para o Philadelphia Eagles. Essa troca envolveu uma escolha de primeira rodada. Quer ver? Isso. O Eagles o Eagles trocou pela escolha 18. Tá? E uma terceira rodada. Uma primeira e uma terceira do mesmo draft. Isso, do mesmo draft. Pelo Brandon Ayuk direto. Pelo A.J. Brown direto pro Eagles. E assim que o Brown chegou, extensão de contrato na mesa dele. 4 anos, 100 milhões. Tá? Normalmente, times só fazem esse troca e mete a extensão e pagando alto se o cara é realmente uma estrela. Ayuk, ele tá na casa do bom jogador, pode fazer uma diferença, mas não vai ser ele o cara que vai decolar o ataque dos Steelers. É assim que o time parece estar vendo. Então todos os times estão negociando numa base de, olha, vamos conversar aqui, Niners, mas escolha de primeira rodada não rola. Porque eu não vou dar uma primeira rodada para você e ainda assim ter que botar 30 milhões por ano na mão do Brandon Ayuk. Se eu boto um contrato desse tamanho e uma escolha de primeira rodada, fica contraditório.
eu podia usar essa escolha de primeira rodada num jogador da posição dele e pagar muito menos durante 4, 5 anos, pô. E ainda assim pegar esse espaço no cap que ficou e usar em outro jogador. Um outro jogador de alto nível já, ou vários jogadores que vão ajudar meu time agora. Então você nota que os times não têm a disposição para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então ficou batendo. Chegou a vez dos Steelers, os Steelers, não, de acordo com notícias, não pestanejou em draftar o Troy Faltano com a escolha número 20. Chegou na vez do Niners, eles até trocaram para cima para ir atrás do Ricky Pearsall, tá? Wide receiver. Bicho. Se o Niners, que divulgou N notícias, tava tão irredutível em trocar o Brandon Ayuk, na moral, eles não draftavam o Ricky Pearsall. Não draftavam. Não é assim que você investe em time da NFL. Eu sei que hoje tá um cenário de só ter um wide receiver 1 não é suficiente. Só ter um número 2 já tá quase virando não o suficiente para você brilhar na liga. Você tem que ter ali um cara número 3, um cara número 4, tá? Então, ficou aí o Brandon Ayuk que tava lá disponível. O Steelers pegou o pacote dele, pegou a carta, escreveu uma cartinha, um papel timbrado. A minha proposta é essa daqui. Bateu na mesa, deslizou pro Niners. Se você quiser, é essa. Se você não quiser, boa sorte. Eu ligo pro cara e quando ele virar um free agent, a gente conversa, tá? Valeu. O Ayuk viu que ele ia acabar ficando em São Francisco e com um contrato defasado. Na cabeça dele, defasado. Porque ia muito. Esse contrato defasado, 26 milhões por ano, pelo amor de Deus. Então ele oficialmente pediu troca do Niners. E aí o Niners começou a receber as ligações, né? 2 nomes, de acordo com relatos mais fortes, que o cara que tá mais ligado nisso, da imprensa formal, é o Mike Mayoko, que é da NBC Sports. NBC Sports da Bay Area, que é a região ali de São Francisco, na Califórnia. 2 times chegaram forte. Tá? E o Niners tava dando uma condição de, olha, pode fazer a negociação em paralelo. Como a gente já sabe que qualquer time que trocar pelo Ayuk vai ter que assinar uma extensão com ele, como a gente sabe que ele só vai assinar uma extensão com um time que pague do jeito que ele quer, então você pode negociar com ele enquanto você negocia com a gente. 2 times agradaram a proposta pro 49ers. O New England Patriots entrou nessa jogada. Eles negociaram com o Niners, conseguiram meio ali os termos da troca. Eu não tenho notícia de o que eles botaram na mesa. Tá? Mas o próprio Mike Mayoko também não teve. Mas eles conseguiram a aprovação do Niners para isso daí. O Niners topou e o Brandon Ayuk, não. O Ayuk disse que não estava interessado nesse contrato que o Patriots estava oferecendo. E o relato é de que o contrato era de 32 milhões ao ano com o Patriots. O Niners botou 26, o Patriots botou 32 ao ano. E ele não quis. 32, ele era ali número 2. O wide receiver é bem pago da liga. Tá? O Cleveland Browns entrou nessa história. Na proposta com o Niners, teria uma troca envolvendo o Amari Cooper. O Browns acabou de reestruturar o contrato do Cooper. Botar dinheiro na mão dele, sabe? Então isso ficaria um negócio meio esquisito. É como se o... Eu não sei o que o Browns está fazendo. Eles estariam só rejuvenescendo o setor, continuando pagando caro, enfim. Brandon Ayuk não quis jogar no Cleveland Browns também. A proposta dos Steelers continua na mesa. O relato é de que ela gira
potencialmente em torno de o que o Niners estaria pedindo agora, aliás, é em torno de uma segunda rodada de 2025, próximo draft, uma terceira rodada, também em 2025, próximo draft. Se você pensar bem, não é exatamente caro, mas você fica o dia 2 inteiro sem um draft, que é um dia muito chave, principalmente para os Steelers. Os Steelers deita e rola no dia 2. Pensa que o dia 2 do draft de 2024, a gente saiu com o Zach Frazier, Roman Wilson, Peyton Wilson. Tá? E aí, de repente, você não vai ter nada na segunda e terceira rodadas. Pensa bem. Então, o Steelers não deve girar nisso aí. Talvez, eles peguem essa terceira e joguem para 2026, ou a segunda jogue para 2026, não sei. Mas o Marcan parece que não vai subir a proposta. O Steelers botou uma proposta para Brandon Ayuk, diretamente com o jogador. O relato é que está girando em torno de 28 milhões de dólares por ano. Mas ué, 28 milhões, ele encaixa como o sétimo. Isso, como o sexto ou sétimo, ali perto do Jalen Waddle e do Davante Adams. O Jalen Waddle tá 28,250, o Adams tá 28, cravado. Rola. Tem uma diferença fundamental aqui. E aí o Niners sentou para conversar de novo com o Brandon Ayuk quando viu que só tinha o Steelers na mesa, que potencialmente é uma proposta para eles muito menor. E não saiu negócio. Por quê? Tem um fator chamado impostos. Eu sei que quando a gente fala impostos, você já dá uma tremedeira aí. É muito chato ouvir falar de impostos, mas eu vou resumir a situação, tá? O imposto nacional é o mesmo para todo mundo. Tá todo mundo nos Estados Unidos. Jogadores pagam impostos de acordo com o estado onde eles jogaram naquela semana. E aí esse imposto incide no cheque de pagamento semanal dos caras. Tá? Então, uma conta base aqui. Se o cara recebe 100 mil por semana, na Califórnia, o imposto gira em torno de 13%. Disso ele dá 13 mil ao estado da Califórnia. Mais uns extrazinhos ali, tá? Fora os impostos nacionais, federais e municipais e tal. Fora o custo de vida, que morar em São Francisco é absurdamente caro. Não interessa em que parte de São Francisco você vai morar. Você não acha que o Brandon Ayuk vai morar numa casinha, num sobrado estreitinho daquela rua que é uma ladeira, né? Que eu sempre esqueço o nome. Não acha, pô. Ele vai morar numa mansãozinha. Uma mansãozinha em São Francisco é muito caro. Principalmente porque São Francisco é a área do Vale do Silício. Você acha que os malucos gigantes de tech não subiram o preço absurdo lá? Só respondendo a pergunta do Rafa Milton. Quando o jogador vai como visitante, ele paga imposto pelo estado da franquia visitante, então? Sim. Quando na semana 1 o Steelers for jogar em Atlanta contra o Falcons, o imposto que vai incidir sobre o pagamento dos caras da semana 1 vai ser o imposto da Geórgia, que é o estado onde fica Atlanta. Não é o imposto da Pensilvânia, tá? Só que o imposto do teu time, onde você está, você vai jogar 8 vezes, 9 vezes por ano por lá, né? Tende a ser mais barato. Então, os Steelers pagam o imposto da Geórgia. Na Pensilvânia, daqueles 100 mil hipotético lá, você paga 3 mil. Dos 13% de imposto na Califórnia, você paga 3 e pouquinho na Pensilvânia. Fora que a Pensilvânia
Não é um dos estados mais caros, também não é um dos mais baratos dos Estados Unidos para se morar, só que o lado oeste da Pensilvânia é mais barato do que o lado leste. O lado leste é o lado da Filadélfia, o lado oeste é o lado de Pittsburgh. É uma cidade de interior, bicho. Pittsburgh é uma cidade de interior, tá? Só é desenvolvida, mas é de interior. Então, todas as questões financeiras, para o Niners igualar uma proposta que o valor líquido, depois dos impostos descontados, fosse igual ao líquido que ele vai receber, que ele receberia em Pittsburgh, que ele vai receber, vai rolar isso daí. O Niners teria que subir essa proposta para uns 32, 34, 36 milhões, 40 milhões, sabe? Eu não fiz as contas. Eu realmente não entrei nessa de contador, porque realmente, Rafa, ser contador nos Estados Unidos deve ser um inferno. No Brasil já é, pô. Então, irmão, Niners vai ter que rebolar muito se ele quiser contar. Ele continua lá, sentado, tentando conversar, tentando convencer o Ayuk a ficar. O último relato que a gente teve dessa história, para fechar a novela aqui, que a gente tá quase meia hora falando só dos hipotéticos, é que a proposta dos Steelers pro Ayuk, de novo, em torno de 28 milhões por ano, tá fechada. Não sei quantos anos também, tá? Já estaria aceita. A proposta de troca dos Steelers com o Niners já tá aceita também. Tá? O Niners já entendeu que é isso aí que ele vai conseguir tirar. Ele passou algumas semanas tentando colocar um outro time na jogada para ver se a compensação era melhor, se ele conseguia tirar algum outro jogador. Dizem que o Niners tentou tirar jogador dos Steelers, pediu um jogador. Não, vamos fazer assim. Você quer me dar uma terceira rodada? Então você coloca um cara de impacto imediato. Você vai colocar o Alex Highsmith nessa troca. Você vai colocar o James Daniels nessa troca. Você quer me pagar uma segunda rodada? Então ano que vem eu vou conseguir draftar um cara um pouco melhor. Então você me dá um cara nível titular. Algum cara que vai ser titular lá no Niners, sabe? Você me dá o Dan Moore pra eu trabalhar ele como um right tackle, por exemplo. Não sei, left tackle não vai rolar. E tem mais. Eu falei mais cedo que o Ayuk e o Brock Purdy precisam renovar. O Trent Williams tá numa situação insatisfeita lá em São Francisco, tá? Que é o left tackle deles. Se por um acaso entra o Dan Moore nessa jogada aí, potencialmente você tem um left tackle pro Niners. Os relatos, e aí é que entra o nosso glorioso Pretty Ricky, o insider do povo, é de que não tem jogador envolvido nessa troca. Não tem escolha de primeira rodada dada pelos Steelers. E isso outros insiders já noticiaram também. Então, temos potencialmente uma situação de que o Steelers não vai mandar uma primeira rodada, não vai mandar um jogador, e ela deve ficar girando ali em torno de uma segunda ou uma terceira. Não creio que vá ser segunda e terceira já 2025. Se fosse isso, eu acho que a troca já estava fechada faz tempo. Eu acho que é ou segunda 25, terceira 26, ou segunda e quarta 2025. As duas são um bom preço. Um bom preço. O Niners sai levemente perdendo até. Tenho certeza que John Lynch jurava que ele conseguiria tirar uma escolha de primeira rodada, pô. Mas não vai conseguir. E aí você sair com uma segunda, uma terceira só do ano que vem. Então, neste momento, o cenário, quando eu digo nesse momento, estou abrindo aqui o Twitter, tá? Tô com o X Twitter aberto aqui nesse momento. Eu vou colocar Brandon Ayuk para ver o que é que tem de mais recente no caso. O relato é de que Steelers e Niners têm uma troca fechada, termos fechados, os Steelers têm um contrato fechado. Só falta o Niners entender
que ele não vai conseguir renovar com a Ayuk, e aí dá o ok. Assim que der esse ok, deve rolar assim, a troca. Imediatamente. Ian Rappaport, tweet de hoje à tarde. Steelers e Niners têm um negócio para uma potencial troca já confirmada, um negócio já fechado, e a situação tá em bons termos para uma proposta de contrato de extensão para o Brandon Ayuk, dizem as fontes. Se São Francisco der o ok final, tá feito. São Francisco ainda tem uma oferta de um contrato de longo prazo para o Brandon Ayuk ficar em São Francisco, que não foi aceita. Beleza? Então, toda a situação é que Steelers deverá ter Brandon Ayuk nos próximos dias. Só mais 72 horas e a gente vai ter essa notícia, patriotas. Não abandonem esses quartéis. É uma novela absolutamente insuportável. A gente já está desde março nessa conversa. Estamos em agosto. Tá? Não é possível que não vá rolar isso daí. Perguntas liberadas, jovens. Mandar um grande abraço pro meu amigo Casa do Corvo, Cleverton, 20 horas horário oficial da FC Norte. Verdade. A turma do Rudei BR tava em live agora há pouco também, às 20 horas, falando de Cincinnati Bengals. Um abraço também pro Fê Morelles, pro Dantas e pro Rafa Milton, que estão aqui com a gente. O Muniz pergunta se eu vi o report do Garofalo. Não, eu espero que seja mais recente até. Meu Deus. É o Mike Garofalo, né? Peraí. A gente vai abrir em tempo real. Mike Garofalo, NFL Network. De acordo com os insiders na NFL Network, o 49ers e Brandon Ayuk não estão tão distantes de um negócio, e é por isso que eles não confirmaram, e a Ayuk ainda acha que eles podem fechar isso daí. Então, é por isso que é uma novela que ninguém aguenta mais, Muniz. Ninguém aguenta mais, pô. Mas eu ainda acho que o Steelers sai dessa com o jogador. Tá tudo muito encaminhado e o Niners tá sendo super pressionado nessa história. E te falar que Brandon Ayuk tá super certo. Ele tá jogando as cartas super certo com ele, cara. Porque não é como se ele fosse perder grandes coisas não estando no training camp dos Steelers, sabe? O lance dos esquemas e tal, ele consegue pegar. Consegue pegar. Ele pode confundir algumas nomenclaturas de rota, mas o Russell Wilson, macaco velho já de liga, já dá uma puxadinha, bicho. Eu quero que você corra uma slant quando eu chamar isso daqui, tá? Slant, beleza. Break, bora. Slant, pum, Ayuk, é nossa. Eu acho que vai dar bom ainda. Mas, de novo, mais 72 horas. Vamos aguardar isso daí. Porque absolutamente não parece que vai ter uma definição nem tão cedo. Enquanto a gente espera Brandon Ayuk, os Steelers continua treinando lá com seus nada gloriosos, com os nada briosos Van Jefferson, eu queria que fosse o Justin, Van Jefferson e Scotty Miller e Kes Watkins e Calvin Austin, o terceiro. Pô, gente, seguinte, como a minha voz já está acabando nesse programa, felizmente meu nariz parou de coçar, o nosso papo sobre FC Norte vai entrar direto em podcast, tá?
Eu vou coletar as análises da nossa equipe sobre os nossos adversários de AFC Norte e mandaremos para lá. Dantas lembra aqui, pensar que pode ser Ayuk ou mais nada é meio desesperador. E é só por isso que a gente não pode dizer que a conduta do Steelers é perfeita nesse caso. Só por isso. Ele tá perfeito no ponto de que ele já deixou a proposta dele, não vai subir o preço, já colocou um contrato de que financeiramente encaixa na timeline dos Steelers, de que não vai pesar muito. Se o Steelers não tá pagando o quarterback ainda, potencialmente ele não vai meter um contrato de 50 milhões ao ano, qualquer que seja dos quarterbacks, né? Nem o Justin Fields, nem o Russell Wilson. Suponha que o Justin Fields ganhe essa vaga. Historicamente, essa jornada de redenção aí não te rende imediatamente um super contrato na liga. Deixa eu ver os contratos de quarterbacks e ver quem é que estaria numa faixa comparável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 quarterbacks na liga nesse momento acima dos 50 milhões anuais. O Jordan Love, Joe Burrow, Trevor Lawrence, os 3 empatados em 55 milhões. Tua Tagovailoa, Jared Goff, Justin Herbert, Lamar Jackson, Jalen Hurts. Não entra aqui. O Justin Fields, nem o Russell Wilson também. Na sequência, Kyler Murray, 46, Deshaun Watson, 46, Kirk Cousins, 45, Mahomes, 45. Mahomes, 45, o contrato dele vai até 2032. É muito tempo ainda, cara. Esse contrato vai ficar muito barato. Josh Allen, Matt Stafford, ok. Por aqui, na casa do Aaron Rodgers, que tá 37.500. O contrato velho do Dak, 40 milhões. Acho que o teto para o Russell Wilson é por aqui. Então você ainda tem uma timeline. Um dos maiores contratos do Steelers hoje, que é o do Cam Hayward, expira ao final desta temporada. Né? Não rolou extensão, não rolou renovação, não rolou reestruturação de nada nesse sentido. Nem pode reestruturar, né? Você só pode dar extensão porque é o último ano. Então parece encaminhar aí para uma situação de que você vai abrir um espaço legal. O James Daniels também é um free agent ao final dessa temporada. Você vai ter oportunidade para renovação, tá? Então é isso, a gente vai fechando esse programa por aqui. Esperamos que positivo, torcemos para que positivo, mas também se for negativo, é bom que a gente para de se preocupar com essa situação. Nos vemos amanhã, quarta-feira, tem um programa sobre jogadores do Steelers no Fantasy. Esse programa era da semana passada, mas por imprevistos a gente trouxe para essa semana. Recebeu nosso amigo Derek mais um ano para a gente falar de Fantasy. Lembrar de novo vocês, se inscrevam para jogar o nosso Fantasy, Survivor e Piquen. Você pode se inscrever na Superliga de Fantasy, se você quiser jogar o Fantasy tradicional, né? Com draft e etc. Tem algumas ligas de fantasy solidárias, por aí recomendo bastante que vocês acessem. Brasil Fantasy Football, BRF Football, pô, vão circulando. Acho que eu fui encontrando, eu vou colocando no post e descrição desse episódio, tá? Até semana que... E no sábado, a gente tem Steelers contra o Bills, o jogo é em Pittsburgh também. Teremos no Game Pass transmissão da KDKA. O Game Pass está gratuito durante toda a pré-temporada. Você pode assistir todos os jogos. Tá? Recomendo. Assiste direto por lá. Não vai ficar se preocupando em pesquisar link por aí. E evita até o atraso, né? Delay, que é uma praga dos streamings hoje em dia. Depois do jogo, a gente volta ao vivo também com as nossas primeiras impressões de destaques. Grande abraço para todos vocês.